Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9, como a gente já havia anunciado durante a semana, né? Nós estamos aqui com uma entrevista muito especial com a doutora Adriele Ganeu. É isso mesmo, Adriele? É Ganeu? É Adriele Ganeu, sim. Ganeu mesmo, então... Só não é o doutor ainda. Não é, não? Então, o Mário aqui, ele colocou doutor aqui. Não, mas a experiência... Não, é a experiência, né? Dá esse doutorado, sim. É verdade, viu? E também a Josélia está conosco aqui. Bom dia, Josélia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui novamente. Tá. Vamos lembrar de falar no microfone, né? Eu sempre esqueço. Esquece o microfone na sua frente. Adoro essa cadeira aqui, ó. Eu fico com ela balançando pra lá e pra cá. É uma cadeirinha giratória que você se diverte com ela, Maravilha, né? nossa. Tá bom. Mas seja bem-vindo, viu, Adriele? Muito obrigada. Obrigada. Também a gente, Josélia, pelo também um bom dia para todos os ouvintes. Bem, vamos, sem delongas? Vamos lá. Né? O autismo é algo assim que... Eu não vou dizer que está na moda, mas está na boca de todo mundo. Vamos pensar. O autismo estar na moda, né? Porque eu falo que assim, estar na moda é algo que todos querem aderir, né? E ninguém quer aderir. Não adianta a gente também falar assim, ai, nossa, como eu queria que o meu filho, como eu queria ser autista, né? Então, por isso que a gente não utiliza o termo... Não está na moda, mas está na boca de todo mundo. Está, exatamente, né? Mas eu acredito também, Josélia, que seja por conta da quantidade de diagnóstico que nós temos visto hoje, né? Um dado recente que foi divulgado é que agora, na atualização, a cada 31 crianças nascidas, uma delas está recebendo o diagnóstico de autismo. E nós comentávamos aqui, inclusive, que algumas semanas atrás, eu estava numa palestra e eu disse para o pessoal lá no momento em que eram 36, né? Exato. E agora você acabou de comentar com a gente aqui, enquanto nós estávamos conversando, né? Que já está 31, né? Exato. Muito bem, desculpa, mas assim, o nosso bate-papo hoje, ele vai estar relacionado a essa questão da inclusão, né, Adriele? Perfeito. E antes da gente começar tudo mais, Adriele, até se apresentar, que eu quero que ela se apresente bonitinho aqui, eu li algo essa semana que eu fiquei extremamente emocionada. E fui até explicar isso pro meu esposo. Olha que história bonita essa. A gente gosta de histórias, né? As histórias, elas, além de elas nos comoverem, elas nos ensinam muita coisa. E eu fui atrás do primeiro caso, o primeiro caso de estudo. Falei, mas quem foi a primeira criança? Quem fez, né? Como é que se descobriu que essa criança era autista, né? E foi um menino nascido no Mississippi, numa cidadezinha chamada Force. Lembrei até do filme Forrest Gump, que o início é situado ali justamente no Mississippi. E o Forrest Gump, querendo ou não, se a gente fizer uma análise, ele é autista, né? Ele é um personagem criado, mas ele é um personagem autista. Não sei se essa era exatamente a intenção na época, mas se vocês pegarem o filme e assistirem, né, você vai observar ali muitas características, tá? Mas a história vem dessa primeira criança, que era o Donald Triplow. O Donald, ele cresceu nessa cidade, tá? E na época os pais fizeram de tudo por essa criança. E como sempre eles ouviram o seguinte, interna seu filho, né? E dá um choque nele. Coloca lá numa instituição e abandona, que é o que muitos faziam. Verdade. Né? E abandona. E eles até seguiram essa orientação médica por um tempo, mas no ano seguinte, a mãe e o pai não se convencendo do que ocorria com o filho, começaram então a ir de médico em médico, né? E então essa criança começou a ser tratada e recebeu, num primeiro momento, né, o nome autismo já vinha rolando já desde 1908, mas lá por 1940,
pelo Léo Kanner, ela recebeu o nome de autismo infantil, essas características todas, né? E o interessante é que o Donald, ele cresceu, a cidade abraçou essa criança. E o que eu achei interessante, né, na história que eu li, é que quando foram fazer algumas pesquisas sobre o Donald, ele já estava bem velhinho, na época ele tinha os seus 82 anos, queriam ir atrás dele para saber onde ele estava, o que tinha acontecido. E a cidade falava com muito amor dele. E a pessoa que fazia a pesquisa, ela recebeu algumas ameaças. Ué? Por esse amor. Vou te contar, sabe por quê? 3 pessoas ameaçaram e uma ameaçou inclusive de morte. O que você quer com o Donald? Porque ele é um de nós. Gente, isso me arrepiou, sabe? Ele é um de nós. Aquela cidade não abandonou aquela criança, não abandonou o adolescente, não abandonou o jovem, não abandonou o idoso. Faz pouco tempo que ele faleceu com 87, 89 anos. E ele é um orgulho da cidade. Mas o um de nós ficou na minha cabeça, que é justamente a ideia da inclusão. Exatamente. Né, Adriele? Então agora, depois de eu falar isso, eu quero que você fale como é que você chegou nisso, Adriele. O que aconteceu? Porque na realidade você é veterinária. Exatamente. E o que aconteceu? Explica pra gente. Mudou radicalmente. Radicalmente. Assim, né? Na verdade, né, minha primeira formação é medicina veterinária e eu atuava com gestão de fazendas. Olha só. Tudo a ver com o que eu faço hoje. Só que não. E eu tive um filho, eu tenho um filho, graças a Deus, e ele recebeu o diagnóstico de autismo. E na época eu não entendia nada do que era autismo, né? Na verdade, entendia tudo de veterinária, mas de autismo você não sabia nada. Não, eu sabia, sabe o que sabia de autismo? Que a novela das 9 me mostrava. Então, para mim... Lê do engano, né? Exato. Então, para mim era aquilo. Então, quando o médico suspeitou a primeira vez, eu falei, mas capaz, o meu filho, ele não... Porque o que eu via, né? Era aquela criança no canto da sala, que não tinha empatia, que não olhava nos olhos, né? Que não socializava, que não tinha interesse em nada. E eu falei, mas o meu filho não é assim. O Benjamin, ele é super amoroso. O Benjamin, ele gosta de estar com a gente, ele gosta de abraço, ele sempre gosta, ele gosta muito de afeto. E aí foi a primeira coisa que eu falei, não, mas não faz sentido. Por quê? Porque eu não tinha o verdadeiro conhecimento do que era o autismo. E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico do Ben, eu falei, eu preciso estudar. Mas eu preciso estudar para conhecer o meu filho, para entender o Benjamin, para saber como que eu vou ajudar ele. Porque eu não sabia como fazer isso. E aí foi quando eu e meu marido, nós decidimos e começamos a estudar. Aí começou a vir as pós-graduações, a gente fez pós em várias áreas, do TEA, dos transtornos globais de desenvolvimento. Aí toda dificuldade que o Benjamin tinha, a gente ia lá pesquisar uma pós diferente, ia atrás de um estudo diferente, para tentar entender como ajudar ele da maneira certa. Porque qual que é a maior dificuldade das famílias? Às vezes até o bem que a gente acha que a gente está fazendo, a gente não sabe se é realmente bom. Porque a gente está fazendo o que para nós parece certo. E às vezes não é. Às vezes não é isso que ele precisa. E então, assim, para nós, pais, assim, é muito difícil esse processo diagnóstico. Porque a gente se sente muito incapaz. A gente fala assim, meu Deus, eu não sei como que eu posso ajudar o meu filho. Nem se o que eu estou fazendo para ajudar, eu realmente estou ajudando. E aí começou, né, essa caminhada por aí. Quando a gente percebeu, começou a conhecer várias famílias com filhos também com diagnóstico de autismo, nós percebemos assim, nós passamos a mesma coisa, tem as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, a mesma culpa. E aí foi quando, sem perceber, a gente já estava ajudando essas famílias com orientação. Arregaçaram a manga, né? Exatamente. As mangas vão pensar, e bora ajudar os outros também, né? E começamos a ajudá-los. Quando a gente percebeu, a gente já estava inserido no meio e a gente falou assim, olha, só vamos formalizar, né, o que nós estamos fazendo, que foi quando nós criamos a ONG. Mas, na verdade, assim, a gente começou a auxiliar essas famílias porque nós percebemos que estava todo mundo no mesmo barco,
só que cada um de um jeito diferente. Alguns o barco era mais organizadinho, o outro barco era um barquinho mais simples, mas o barco era o mesmo. Tava indo todo mundo para o mesmo lugar. Então a gente pode dizer assim que a Adriele e o esposo, né, se tornaram assim esses defensores dessas de uma causa nobre, né? Dessas causas, né? E você tem aí um mascote, né? Eu tô vendo esse mascote. Eu quero que você apresente esse mascote pra gente. E parecia um ET? Pro pessoal não, que né? tá ouvindo, pro pessoal que bonitinho. está assistindo. Esse aqui é o Mike. O Mike, ele é o nosso mascote terapêutico. Que legal. A gente desenvolveu um mascote pensando realmente na terapia das crianças e pensando também em questões que o meu próprio filho precisava. Sim. E aí, então, o Mike, ele é todo sensorialzinho, né? Ele, aqui, o narizinho dele, ele é de um material específico para trabalhar como difusor de óleos essenciais, para auxiliar ali no momento da calma da criança. O narizinho é para os olhinhos é para a gente trabalhar o pensamento. Aqui ele tem essas argolinhas porque a gente vem com o cordão e passa o cordão, né, trabalhando a questão de profundidade, motricidade fina, sequenciamento. Então cada círculo desse aí tem um significado para você orientar. Ele é todo pensado, né? E aí quando a criança consegue terminar de passar todos, ele fecha. Então assim, ele não tem a boquinha, é proposital, é para as fonos trabalharem também ali o processo de fala, colocando, vamos colocar a boquinha fazendo como se fosse a expressão do O. E aí, olha, vamos imitar o Mike, para facilitar também essa identificação dentro das terapias, as emoções, que tem muitas crianças que têm dificuldade de se expressar ou até de reconhecer suas próprias emoções. E aí a gente trabalha através do Mike, para que ele primeiro se conecte com o Mike, que é uma maneira mais fácil dele conseguir conversar às vezes com o terapeuta. E também a gente trabalha a questão dos nós, que a gente pode dar nó nele todo, tirar. Acho que eu vou querer um desse lá pra clínica, hein? Você viu? Eu gostei. E aqui, muito. nas pontinhas, ele é bem durinho, na intenção de ir condicionando a criança. Quando ela tiver uma crise ou ela precisar extravasar toda aquela energia que ela tá precisando naquele momento, ela aperta com toda a força. Opa, caiu aqui. Ela aperta com toda a força aqui a pontinha do Mike, para que ela, além dela se concentrar no Mike e tentar esquecer o que está em volta, ela começa a se acalmar, ela extravasa essa energia e ela não presta atenção e também não vai em alguém que está ao redor dela nesse momento. E você já registrou aí o Mike? Já, o Mike já. O Mike agora é nosso, registrado bonitinho, legal. Graças a Deus. E aqui o Mike, ele tem para as mamães de plantão, pode tacar na máquina de lavar e no outro dia ele tá vivo, como se nada tivesse acontecido. E ele tem esse cordãozinho, porque tem muita criança que não consegue usar realmente o cordão. E aqui pode colocar a identificação do Mike, da criança, para levar para os locais. E a cabeça dele não é uma cabeça à toa deste tamanho. Aqui a curvatura dessa cabeça é exatamente a curvatura até uma criança de 10 anos de idade, que você pode encostar o Mike aqui, puxar o cinto no Mike e não na criança. E também ele pode encostar e tá dormindo ali, que também é bem confortável. Olha só, gente. Então você comercializa isso aí também, além Comercializamos, né? Hoje a gente tem o Mike, que o Mike, ele, na verdade, assim, a intenção é a gente ter um recurso realmente para auxiliar nas ONGs, para auxiliar onde nós vamos, né? Porque a ONG, ela é sem fins lucrativos, né? Então, assim, o Mike hoje, além de ajudar, né, na parte terapêutica, ele também ajuda que a gente continue indo nos lugares, falando sobre inclusão. Nós trabalhamos também com várias adaptações em todos os ambientes. Que legal. Nós acreditamos que, assim, o autista, ele tem que estar em todos os lugares, né? Na verdade, todos os deficientes, eles têm o direito, né, de estar em todos os lugares. Mas não é porque você tem direito que aquele lugar acontece, né? está preparado para te receber, né? Não, você pode vir, ok, mas não tem, por exemplo, acessibilidade para que eles estejam ali, não tem algumas adaptações necessárias para que eles consigam estar nesses locais. Então é isso que nós fazemos, trabalhando para que, independente do local, independente de onde aconteça, eles estejam ali, né? Sábado agora a gente também a gente fez uma sessão azul no cinema. E assim, foi muito bacana. A gente fez as adaptações necessárias para que as famílias pudessem estar naquele ambiente. A gente preparou um cantinho do acolhimento para se alguma criança precisasse. E é isso que a gente vai
mudando algumas coisas para que eles se sintam incluídos da melhor maneira possível. Muito interessante isso. E falando... Quer falar alguma coisa? Não, eu queria só que ela desse um endereço, se as pessoas se interessarem, né? Claro, aqui, quem quiser nos procurar, pode chamar a gente no Instagram, que é o @Instituto Reobotia, tá? Eu vou soletrar o Reobotia, que é REOBOTEA. E lá vocês podem chamar a gente para qualquer dúvida, eu tenho ali o redirecionamento também para o WhatsApp, se vocês quiserem. E vocês podem pedir o mic, pode falar com a gente, pedir os nossos serviços, orientações. Ok, depois você vai... Então. Depois você vai repetir aí esse endereço novamente, tá? Para ficar bem registrado. Vai. Ok, Adriele, a gente vai falar então sobre essa questão da inclusão, né? É uma palavra bonita, é tudo muito assim, né? Essa palavra tá na moda. Essa a gente pode falar que tá na moda. Legal. Porque todo mundo fala, todo mundo quer aderir, não porque a gente é inclusivo, mas na hora, porque é inclusão. O que acontece, né? E agora eu quero saber exatamente isso, né? A gente tem essa questão da inclusão, tem essa questão dos direitos, né? Que nós sabemos que existe por aí. Mas existem famílias que não sabem nada disso. Quais são esses direitos garantidos aqui no Brasil e que precisam ser mais divulgados e respeitados, no caso, né? Eu acho que nós vamos... É uma agulha, né, que vai pegar muito aí. Na verdade, assim, principalmente esse mês... né? Sim, que é o mês da conscientização, né? Esse mês alusivo. Nós temos visto as divulgações, né? De todas as leis, de todos os direitos. Então, assim, hoje nós temos leis que amparam as famílias, né? Nós não precisamos criar leis, nós não precisamos, vamos criar uma lei que garanta o direito às terapias, ela já existe. Vamos criar uma lei que faça com que equipare o autismo às pessoas com deficiência para que eles tenham os benefícios, isso já existe, né? Então, o autista hoje, dependendo da sua renda, ele tem direito ao BPC Loas, que é um auxílio para famílias de baixa renda. Também é possível o auxílio na questão de água, luz, assim como todas as outras famílias. IPVA também, o autista ele consegue, né? O IPVA, não pagar o IPVA, né? Ter ele descontado com todos os processos corretos. Mas assim, o que nós vemos hoje? Né? Por mais que exista uma lei que tenha o direito e garanta as terapias dessa criança autista, nós temos hoje uma fila de espera para terapias que tem pessoas que estão há 5 anos e não foram chamadas ainda. Ai, que judiação. Então, e quando a gente fala de autismo, nós sabemos que cada hora, cada mês, cada dia importa, né? Cada tempo que essa criança passa sem terapia é um tempo que contribui para que ela não tenha a independência que ela teria futuramente. Então, assim, eu acredito que hoje tem algumas pessoas que falam, e eu acho que não é erroneamente, né, que o autismo ele pode sim ser uma questão de saúde pública, porque isso é contagioso, mas sim pela urgência em se tratar essas questões. E da qualidade de vida também, né, para o indivíduo. Exatamente. Porque o que nós temos, né? Se a gente for falar de neuroplasticidade, a neuroplasticidade ela ocorre até entre os 6 e 7 anos no máximo, né? E aí é um tempo crucial para que essa criança ela entre na terapia, ela faça essa intervenção. E o cérebro precisa desses caminhos novos. Exatamente. Né? E aí a criança às vezes fica 5 anos ali só na fila de espera, que seriam anos essenciais para o seu desenvolvimento, e na verdade ela não recebeu essa terapia que, no caso, ela tem o direito, porque essa lei já existe, ela só ainda não tem meios de execução que prevê que eles tenham essa terapia logo após esse diagnóstico. Mas, Adriele, então a família encontra essa barreira, tá? Vamos supor, é uma fila de espera. E o poder público também não age de uma maneira que deveria, né? O que essa família tem de fazer, gente? Ficar ali esperando? Exato. Hoje... Meu Deus, isso é horrível. É horrível, né? Nós atendemos famílias que estão desesperadas, assim.
Porque o que acontece hoje? Eu tenho uma criança, estou desconfiada, a escola me procurou, né? A gente viu que ele tem algum transtorno, alguma coisa que precisa ser diagnosticado, não sabemos o que é, então o que nós vamos fazer? Vamos até o posto de saúde mais próximo da nossa casa. E aí nós marcamos uma consulta com o clínico geral. Aí o clínico geral, para que comece esse processo diagnóstico, a única pessoa que consegue fazer isso é o nosso neuropediatra. O neuropediatra via SUS, o último dado é que está chegando próximo de 2 anos para você ir para a primeira consulta. Nossa Senhora. E aí você demora 2 anos para ir para a primeira consulta com o neuropediatra, aí ele vai fazer o encaminhamento para os processos diagnósticos com os multiprofissionais, aí depois que essa criança conclui esse processo diagnóstico, ela tem que voltar com este neuropediatra para receber o diagnóstico, para depois entrar na fila de tratamento. Quantos anos, gente? Que judiação. É muita negligência na parte, né? Como se a pessoa tivesse fome, o prato de comida está ali na frente, mas você não pode comer. Você fica olhando para aquilo. Então, assim, nós temos visto uma movimentação, eu acredito que necessária, né? Eu acredito dentro do poder público, principalmente esse mês, né? De vamos fazer e movimentar. Mas eu acredito que tudo, quando a gente fala do autismo, principalmente porque é uma demanda negativa. É uma demanda que ela é muito grande. Eu falo que, assim, quando a gente fala, né, pensando em sociedade, se a gente for parar para pensar, esse adolescente, essa criança, ela não foi desenvolvida da maneira correta com as terapias, porque ela não teve acesso a isso. E essa criança não vai ser, às vezes, uma criança que ela seria total independente na fase adulta, por conta que ela não recebeu esse diagnóstico. Então, isso vai dificultar quem? Apenas a vida da família? Não. Era uma pessoa que poderia contribuir para a sociedade. É uma pessoa que poderia ter independência, é uma pessoa que poderia trabalhar, é uma pessoa que poderia ser uma peça fundamental na nossa sociedade hoje. Que, na verdade, ela só não está sendo, não é por conta dela, é porque ela não recebeu o que, por direito, ela deveria receber, que era essas terapias. As leis existem. O que não existe é boa vontade do poder público, daqueles que têm por direito, né, de dar esse respaldo. E não é só uma questão de boa vontade, né? Eu acho que é uma questão também de organização. É uma questão, assim, de vamos rápido, gente, de profissional também. É planejar. Eu acredito que, assim, já chegou o momento, né? Na verdade, não, chegou não. Já passou do momento de colocar este tratamento desses autistas mediante a prevalência que nós temos hoje, planos de ação, como que vai funcionar, fortalecer quem já faz esse trabalho, né? Nós temos hoje filantrópicas que fazem trabalhos incríveis na nossa cidade, né? Que se elas fossem vistas, né, com essa qualidade, com esse empenho, e que se elas recebessem realmente mais apoio, elas poderiam aumentar os seus atendimentos, elas poderiam estar acolhendo mais essas famílias. Então, eu acho que, assim, favorecer quem já está fazendo, ou ter esse olhar, assim, realmente com essas filantrópicas. Nossa, eles já estão trabalhando em favor da população. Também no SUS tem algumas empresas que já estão atuando, mas não é o suficiente. Então, o que precisa ser feito? Planos de ações concretos, com datas, né, e trabalhar com uma certa urgência, porque, assim, o tempo de estudo, eu acredito que, assim, o estudo, ele já foi feito. Nós já sabemos o que é o autismo, nós já sabemos o que ele precisa. Não é brincadeira. Exato. Né? Então, assim, o que nós precisamos hoje? De ação. Nós não precisamos de estudos, nós não precisamos de palestras, nós não precisamos de um seminário, nós precisamos de ação. As famílias precisam de ação e de uma ação urgente. Mas também não é falta de profissionais na área? Por exemplo, nas escolas. Hoje, raríssimas professoras conseguem... São poucas mesmo. Poucas, né? No final de semana eu estava conversando com uma professora que ela disse que uma das crianças teve uma crise, né? E ela disse para mim como que ela tentou conter a criança. Até expliquei, olha, você vai fazer assim, 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 assado. Mas o que ela estava indignada foi o seguinte: Josélia, ela falou para mim, eu fiquei ali com aquela criança, com aquele menino, todas as demais crianças na minha sala olhando,
E ninguém da escola chegou para mim e perguntou se eu precisava de ajuda, ou foi lá e falou assim, vou ficar aqui com os teus, né, vou tirar as outras crianças, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Apenas passou uma professora e ela falou assim, posso fechar a porta? Ela falou assim, estava incomodando, então. Fecha a porta para mim, por favor. Estava incomodando as outras salas. Gente? Na verdade... Falta o senso do que eu falei lá na história no começo, falta aquele senso, aquela conscientização. É que assim, de acolher, hoje, né? De acolhimento. É que assim, quando a gente fala de escola, a gente entra a gente tem numa aquelas discussão que muito ajudam grande. muito, Mas o que né? acontece hoje no cenário escolar? Nós estamos vendo professores extremamente sobrecarregados. Sim. Porque eles estão com uma demanda que é desumana dentro da sala de aula. Porque o que acontece? Se a gente for seguir dentro da Lei 50, né, que inclusive tem uma cartilha, depois que eu posso compartilhar com vocês, o próprio Ministério Público falando um pouco sobre esses processos de inclusão, o que é necessário na escola, o que pode ser feito. Então, o que precisa? Uma criança, existem os profissionais de apoio, né? Os profissionais de apoio, ele vai auxiliar no que a gente chama de AVDs, que são as atividades de vida diária dessa criança, né? Então, ele precisa ir ao banheiro, ele precisa comer, ele não tem independência para fazer todas essas atividades, beber água, ir no banheiro, né, às vezes segurar um lápis, alguma coisa nesse sentido. Esse profissional, ele está ali para auxiliar a sala nesse quesito. Porém, existe também os profissionais de inclusão, ou professor de apoio, como também algumas pessoas chamam. Ele é para trabalhar a inclusão. Ele vai trabalhar ali com aquela criança, metodologias adaptadas, vai auxiliar esse professor ali na parte pedagógica. Porque assim, quando a gente fala a gente tem um profissional de apoio, o profissional de apoio ele não vai auxiliar na parte pedagógica, porque não é essa a função dele, né? Essa daí é a função do professor. A gente tem um professor regente, a gente tem os professores de apoio que vai auxiliar nessa parte pedagógica. Só que hoje está muito confuso essa divisão. Hoje está muito confuso essas contratações, né? As escolas não estão tendo uma orientação correta da onde entra aqui, quem faz o quê. E aí a gente está vendo uma sobrecarga com o professor regente que com uma sala completa, é isso que eu ia falar, sem um sala auxílio. Com um número de alunos assim que Exato, e né? sim, tem os neurodivergentes, tem crianças que não é neurodivergentes, que também dão um certo trabalho, que dificulta ali a diária com a escola, né, com a sala de aula, com o desenvolvimento desses alunos. Só que a gente também precisa entender que precisa ter esse entendimento. E também o que tem faltado nas escolas hoje, que muitos professores nós não sabemos lidar com crianças autistas. Sim, né? E ninguém é obrigado a saber tudo. Mas é aí onde a gente precisa colocar essas escolas, esses profissionais, esses professores, a serem capacitados, né? Eu acho que assim, começou a ter esse número elevado de crianças com diagnóstico dentro da sala de aula, então eu não sei lidar. O que eu preciso fazer? Capacitar? Capacitação. E se a gente está vendo que esse número não vai diminuir, esse número só vai aumentar, então assim, nós precisamos pensar no quê? Esses profissionais precisam de capacitação. Eles precisam de apoio de outros profissionais dentro dessa sala de aula e dos profissionais corretos. Não dá para fugir, né, Adriana? Não dá. E também a gente não pode encher, porque a gente não pode encher uma sala de profissionais de apoio que também não é, às vezes, o que essa criança precisa. Às vezes ele não precisa de alguém para auxiliar ali, para ir ao banheiro, para beber água, para comer. Às vezes ele precisa do auxílio pedagógico. E esse auxílio pedagógico também é com o profissional correto para essa contratação, né? Então a gente precisa, eu acho que é um momento de todo mundo entender realmente para quem são esses profissionais, fazer a contratação da maneira correta e também capacitar todos esses professores, porque eles estão extremamente sobrecarregados. Verdade. Vamos dar um tempinho para ela tomar uma aguinha, né? Que ela falou bastante aí, com muita propriedade. E a gente vai dar um breve intervalo, ouvinte, e daqui a pouquinho a gente retorna. Então, fica ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela seu 87.9. E hoje nós estamos aqui entrevistando esta jovem, simpática, né? E bonita. Bonita, que dá uma aula sobre psicologia e também sobre autismo, que é a Adriele.
Acertei agora, não errei não, né, Adriele? Acertou. Muito bem. Vamos dar então continuidade, José? Então, esse papo tá muito bom, né, gente? Bom demais. E para variar, ela vai ter que voltar aqui outras vezes, porque não vai dar tempo para fazer tudo hoje. Não dá. Mas assim, Adriele, você idealizou, né, um selo de qualidade para a inclusão empresarial, certo? Certo. É isso, né? Isso. E como ele funciona e qual o impacto, né, dessa iniciativa para a inclusão profissional dessas pessoas autistas? Ótimo. Esse selo de inclusão empresarial, nós não falamos apenas do autismo, e sim de todas as deficiências. Ah, legal. Isso, Ótimo. porque dentro das empresas existe hoje uma lei, que é chamada Lei de Cotas, que é a lei de contratação. Sim. Então, que eles vão contratar esses PCDs mediante a quantidade de funcionários que eles têm dentro da empresa. Só que o que acontece? Nós temos vistos que não está tendo adesão, né, dessas pessoas com deficiência nessas vagas, e também eles não estão conseguindo lidar com essas pessoas dentro da empresa. E quando nós fomos estudar realmente todo esse processo de inclusão, o que nós entendemos? As empresas não estão preparadas para lidar com pessoas com deficiência. Porque quando a gente fala de barreiras, a gente tem várias barreiras de acessibilidade. E a gente acha que a barreira arquitetônica é a única que existe. É só colocar uma rampa, é um banheiro adaptado, e não é. Isso, na verdade, é uma das, né? E hoje nós sabemos que a maior barreira de acessibilidade que nós encontramos, tanto nas empresas, mas também em todos os locais, é a barreira atitudinal. E a barreira atitudinal, ela precisa ser trabalhada, como todas as outras quebras de barreiras de acessibilidade. E o que nós temos visto? As pessoas não se sentem pertencentes dentro das empresas. As pessoas, quando você permanece no emprego, independente se você tem uma deficiência ou não, é porque você se sente pertencente. Você se vê naquele ambiente, você fala, eu posso crescer. Né? Eu estou fazendo algo, não é apenas para minha renda. Você não pode tratar a pessoa como se ela fosse o diferente, né? É porque, na verdade, o que nós temos visto? É como se a vaga de PCD fosse um favor para o PCD. Mas não é. É isso mesmo, você falou algo muito não simples. é. É uma verdade que você não disse, não é um favor, né? A gente vê às vezes líderes, não, eu não quero pegar esse PCD para trabalhar comigo, joga na outra equipe, tá? Vai dar muito trabalho, né? Ainda mais quando você precisa bater meta. Os líderes falam, meu Deus, não, vai diminuir minhas vendas, eu vou sobrecarregar fulano. Eles sempre presumem que eles não vão colaborar. E nós já temos hoje estudos incríveis com dados que empresas que aderiram à cultura organizacional de empresa inclusiva, eles tiveram um potencial de crescimento, de ideação e até mesmo de vendas maiores que as outras equipes. Olha só. Porque o que eles esquecem que essas pessoas com deficiências, eles têm algo que para muitas outras pessoas é muito difícil de adquirir, que é a resiliência. As pessoas com deficiência, elas são muito resilientes porque eles lutam a sua vida inteira. E quando chega no mercado de trabalho, não é diferente. E eles têm capacidade de fazer o serviço deles e ainda fazer melhor do que qualquer um. Um exemplo de vida em tudo, Exatamente. Né? E quando a gente começa a colocar isso em dados estatísticos, quando a gente fala de empresa, a gente precisa comprovar em dados, em probabilidades, em KPIs, nós temos isso hoje. Não é mais assim, eu acredito que, porque eu tenho um coração quentinho. A pessoa vai lá e visualiza. Não, mesmo. Olha, isso é comprovado. Assim. Existem empresas e grandes empresas ainda que estão listadas em bolsas que trabalham com essa cultura organizacional inclusiva e têm mostrado esse crescimento já. Porque eles entenderam, não é porque eu sou uma pessoa só boa que eu vou trabalhar uma cultura organizacional inclusiva. Além de ser um dever, essas pessoas elas têm a capacidade de se desenvolver. E tem muitas empresas que não estão conseguindo a adesão dessas pessoas. Quando a gente foi conversar com os próprios deficientes, a gente procurou eles. O porquê que você não vai? O que acontece? As pessoas com deficiência, a família está muito envolvida em todos os processos, principalmente também na contratação. Porque a família sempre está auxiliando essa pessoa em todos os momentos. E nós estamos, às vezes, falando de famílias que dependem de um BPC-LOAS para sobreviver. E aí, o que acontece? Esse profissional, não é que esse PCD não quer trabalhar ou não quer se desenvolver, ele quer. Ele, na verdade, ele quer se desenvolver, ele quer crescer, ele quer trabalhar. Assim como qualquer outra pessoa quer e tem sonhos. Autonomia, né? Exatamente. Só que daí o que acontece? A empresa não está preparada para receber ele.
E aí, tudo que dá de errado dentro da empresa, a empresa presume que é porque ela contratou aquela pessoa com deficiência. Não é porque o grupo inteiro é incapaz. Eles viram um bode expiatório. Exato. Então. Ele não dá estrutura o suficiente para que ele trabalhe, né, para que ele se desenvolva, né, ou para que ele consiga realmente alcançar o seu potencial ali, porque às vezes não é da metodologia que a empresa já tem ali. Às vezes a metodologia precisa mudar para se encaixar da maneira de trabalho daquela pessoa. E tá tudo bem, desde que ela chegue ao seu objetivo. Só que o que acontece que nós temos visto hoje? É difícil fazer isso. Dá trabalho. E aí a pessoa não desenvolve ou não faz do jeito que o padrão que foi criado ali precisa, e aí ele pega e manda essa pessoa embora. Sem entender que a partir do momento que ele contratou, né, ninguém é obrigado também, contratei e não vou poder mandar ele embora. Não é isso que eu estou falando. Mas não se planejou, não entendeu toda uma logística que às vezes também ali, quando está batendo uma fiscalização, porque não está cumprindo a lei de cotas de contratação, contrata essa pessoa com deficiente e depois manda embora. Só que o que acontece ao mandar embora, não é... A gente está falando de uma família que, se conseguir novamente o BPC LOAS, está demorando de 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Então, 6 meses a 1 ano que essa família não está tendo renda, não está tendo auxílio, que é o que ele tinha. E a família, às vezes, não libera essa pessoa para trabalhar porque tem medo. A empresa ela não está preparada. Ele não está sendo pertencente. Vai ser mais uma frustração. Mais uma. E vai ser mais ou menos assim. As famílias, às vezes, têm dúvida. Será que é só por conta da lei de cotas? Será que é porque a fiscalização está batendo nele, eles não querem pagar uma multa? Por isso que ele está contratando meu filho? Entendeu? E aí as famílias estão com medo de liberar, assim, eu digo, de realmente, sabe, vamos lá, vamos junto, mais nessa fase, porque as famílias, elas apoiam todas, e o mercado de trabalho não é diferente. Só que nós temos visto muitas famílias frustradas nessa área, porque eles não estão preparados para receber essas pessoas e para desenvolver essas pessoas, como qualquer outra pessoa nós desenvolvemos no mercado de trabalho. E aí, o selo de qualidade e inclusão, ele é para isso. Ele é para trabalhar com a inclusão, para quebrar todas as barreiras de acessibilidade, trabalhar o pertencimento, esse crescimento em grupo, mostrar para a empresa em números, que a gente sabe que esses números precisam ser apresentados, como que isso vai ser bom para a minha empresa. Como colocar essa pessoa aqui, como desenvolver essa pessoa da maneira correta, como desenvolver o grupo da maneira correta. Porque eu falo para você assim, olha, se vamos supor, eu estou dentro de uma empresa, eu tenho as minhas limitações e dificuldades. Você pode não estar vendo, eu posso não ter um diagnóstico para te mostrar isso, mas eu tenho as minhas limitações e dificuldades. E você vai confiar em mim, você vai me desenvolver, você vai me colocar em cursos, em capacitações, você vai trabalhar comigo para que eu desenvolva, porque você acredita que eu sou capaz de desenvolver. Adriele, eu vejo assim que a dor da família é muito grande em relação a isso. Porque enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma família, da mãe de um rapaz. O rapaz tem 25 anos, tá? É um rapaz inteligente. E a mãe falando para mim, não consegue emprego. Não consegue emprego, José. Mas a mãe falando assim, sabe? Sabe quando você tem vontade de abraçar, e você tem vontade de falar, olha, calma, né? E foi o que eu fiz, foi o que eu pude fazer, né? Não desista do seu filho. E é uma dor muito grande, gente. É uma dor muito grande. É verdade. E muitas vezes aquilo que ela acabou de falar também aí sobre a empresa, né? Às vezes também não orienta os colaboradores de que está recebendo uma pessoa com devido, né, autismo, qualquer coisa, para tratá-lo como... E como deve igual, ser, né? Para respeitá-lo. Às vezes sofre até bullying, né? Nesse sentido. Tem. Né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de... A escola não tem a competitividade que a empresa tem. E aí, independente se você é deficiente ou não, essa competitividade empresarial, ela existe. Sim. E aí, às vezes a gente precisa bater meta no final do mês. E às vezes tem pessoas que trabalham o mês inteiro e precisa bater aquela meta para pagar aquela conta, para ter aquele rendimento no final do mês. E aí, de repente, entra uma pessoa com deficiência naquele grupo. E aí ela pensa, todos têm que bater a meta para que a meta do grupo seja batida, para que eu consiga esse dinheiro. E essa pessoa, ela não consegue, porque ela não passou por um processo... limitações, né? Ela não passou por um processo de conscientização, ela não passou por um processo de entender, na verdade, sobre as capacidades dessa pessoa, e ela já presume, já tem aquele preconceito, falando que eu vou ter que trabalhar por dois.
Vai ser um entrave. Ele vai, agora eu não vou bater mais as minhas metas. E aí essa cobrança é uma cobrança que é repassada para essa pessoa. Porque, ó, desde o momento que você chegou, eu vou ter que trabalhar mais. Porque você não vai conseguir. Porque você isso, porque você aquilo. Nunca vê essa pessoa como uma maneira de pertencimento. Né? Vê como um fardo. E esse fardo é levado para essa pessoa com deficiência e falado, às vezes, até de maneiras agressivas. Então, assim, o que nós vemos? Às vezes uma pessoa ali, ela tem que lutar mais do que as outras pessoas, ela tem que se desenvolver mais do que as outras pessoas e ela ainda não tem esse pertencimento dentro dessa empresa. Mas aí eu falo, às vezes a culpa é porque o ser humano é ruim. Não. Sabe por que eu falo isso? Vamos pensar na nossa criação, de todos nós, tá? Meus pais, os seus pais, eles tinham medo, quando a gente era criança, da criança falar ou fazer alguma coisa que machucasse um cadeirante, por exemplo. E aí tinha um cadeirante na rua, a criança estava na primeira infância, naquele momento de descoberta, de curiosidade, que tudo é curiosidade, tudo ela quer saber, ela não conhece, e de repente ela vê uma pessoa numa cadeira de rodas. Ela tá curiosa, ela quer saber o porquê aquilo. E aí, naquele momento, a mãe, com medo dela falar alguma coisa, dela ofender, não é na maldade, é pensando que ela poderia ofender aquela pessoa, o que ela faz? Não respira, não chega perto, não olha, fica do meu lado. Não olha, para de olhar, não respira, não fala, anda. E aí ela... Se fosse normal, haja normalmente. Exato. E aí ela... Só que o que acontece? Ao fazer isso, a gente está colocando o quê na cabeça da criança? Que ela está desenvolvendo aquele cérebro. Quando ela cresce, inconscientemente... toda vez que ela vê uma pessoa com deficiência, ela vai pensar, eu não posso cheirar, eu não posso chegar perto, eu não posso olhar, eu não posso fazer nada. E aí, isso já é criado desde a infância, a exclusão dessas pessoas. Já fica no subconsciente da pessoa. Exatamente. Eu não sei você, eu passei por isso. Mas é porque os nossos pais são ruins? Não, porque ninguém nunca chegou neles e falou assim, essa criança, ela tá curiosa, ela independente, o que ela precisa saber? Ela tem que chegar assim. Permita que elas cheguem nessas pessoas. Permita que elas se comuniquem. Permita que ela entenda que existem pessoas diferentes delas. E já vai trabalhando esse jeito. E já vai trabalhando a empatia, já vai trabalhando a inclusão desde a infância. Porque fala assim, eu não tenho um filho com deficiência. Como que eu posso... Isso, por exemplo, essa entrevista, né, não é pra mim. Eu não tenho um filho com deficiência, não tenho um autista em casa. Como que eu posso fazer? Na verdade, você pode fazer muita coisa. Se todo mundo pensasse que não é porque eu tenho um deficiente ou um autista em casa, se o meu filho ele já estivesse sendo instruído como um ser humano que vai auxiliar as pessoas, que vai entender e vai respeitar as diferenças, independente qual seja ela, né? Porque hoje nós temos visto bullying porque as crianças não estão sendo orientadas. Ninguém vai ser igual a você. E tá tudo bem. Você tem que respeitar a diferença dessa pessoa. Não é porque a cor da pele dela é diferente da sua que você precisa comentar ou achar que isso é ruim, porque não é. Não é porque essa pessoa é menos que você. Não é porque essa pessoa ela precisa de, às vezes, um instrumento para se locomover, que isso é motivo de zoação. E aí, quando a gente começa a colocar isso dentro de casa, nas crianças que não têm nenhum diagnóstico, esse ser humano vai estar melhorando para uma sociedade onde nós não teremos esse bullying, esses preconceitos. Só que daí a gente acha que porque a gente não tem um deficiente em casa, a gente não precisa pensar nessas pessoas ou pensar em todo esse ambiente. Pelo contrário, a gente pode ser uma peça fundamental. Que precisa ser trabalhado, não é mesmo? Exatamente. Cláudio, quer falar alguma coisa? Não, eu acredito que 50 minutos é pouco, né? É pouco. Pela sabedoria. A gente está trazendo um pessoal muito legal aqui, né? Que tem que voltar mais vezes. É verdade, Adriele, eu queria, assim, para a gente finalizar, podemos finalizando, né? Sim. Que mensagem, além disso tudo, você já falou muita coisa, assim, que até emociona, né? Mas que mensagem final mesmo, aquela assim, sabe, do ponto mesmo, você pode deixar para as famílias de autistas, de deficientes, para toda a sociedade, de uma forma geral, sobre essa inclusão e respeito e direitos? Olha, eu acredito que hoje todas as famílias, elas vivem numa luta constante. É todos os dias lutando, ligado 24 horas por dia. E essas famílias a gente percebe que eles não têm um descanso e um olhar para si, porque eles não têm tempo para isso.
E a gente tem visto uma sobrecarga absurda sobre essas famílias. E eu sei disso porque eu recebi essa mesma sobrecarga. E o que me fez conseguir avançar, permanecer de pé e seguindo, foi quando eu entendi que eu não precisava levar essa sobrecarga sozinha. E um dia eu ouvi a seguinte palavra que dizia: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Estava pensando nisso agora. Que eu vos aliviarei. E trarei sobre vós o meu jugo. E o jugo de Deus é suave. Então, toda vez que eu tô cansada, que eu tô sobrecarregada, que eu falo, eu não aguento mais, eu vou esvaziar o meu copo. Eu vou lá com Deus e eu entrego tudo nas mãos dele. E eu esvazio. E eu fico em paz, e eu fico vazia. E eu tô pronta para encher esse copo de novo. E todas as vezes que eu encho esse copo, que eu tô cansada, ele vem. E toda vez que eu peço para ele, ele pega de novo. Ele pega de novo. E ele pega de novo. Porque nós como famílias atípicas, não podemos andar com o nosso copo cheio. Porque a gente não sabe quando uma crise vai vir. E uma crise sobrecarrega. Uma crise transborda. E nós precisamos estar sempre esvaziando esse copo, para quando uma crise vir, a gente tá bem. A gente não passar e transbordar ao ponto de pensar em desistir. Porque hoje a sobrecarga vem com a desistência. E a desistência, quando a gente fala da desistência de uma pessoa, não é de uma pessoa, é de uma família. Então eu acredito que hoje, se eu pudesse falar para as famílias, entrega toda essa sobrecarga para Deus. Porque essa paz, ela vai começar a vir quando a gente entender que diariamente a gente pode tirar toda essa sobrecarga de nós e vir uma paz que excede todo e qualquer entendimento, e que mesmo num caos que não faz sentido nenhum você ter paz naquele caos, essa paz, ela vem. Amém. Que lindo. Aquele que cuida tem que ser cuidado também, né? É. Mas eu quero agradecer aqui a Adriele, né? Ter vindo aqui dando essa aula sobre o autismo. A você também, Gisele. Espero que você volte mais vezes, viu? Porque foi muito gratificante a gente ouvi-la. Tem uma sabedoria impressionante, tão jovenzinha, né? E com essa sabedoria impressionante aí que, olha, tem muito conhecimento e tem que compartilhar com as outras pessoas da nossa comunidade em relação a isso. Lembrando, não é verdade? né? Diga. Lembrando que Jesus, ele se tornou um de nós. É verdade. Mas para a gente finalizar aí com chave de ouro, dá aí o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o endereço da ONG. Fala tudo que você tiver direito agora. Então, vocês podem estar seguindo a gente no @Instituto Reobotia. Aí eu vou repetir, que é o REOBOTEA. E também, se vocês precisarem e já quiserem entrar diretamente em contato conosco pelo nosso WhatsApp, você pode falar pelo 43 99155 0301. Eu vou repetir, que Repete. é o 43 99155 0301. E nós estamos aqui para auxiliar todos que precisam realmente aí de uma palavra. Muito bom, Adriele, muito obrigada. Você viu que eu me emocionei, né? Muito obrigada. Olha, foi assim, incrível. É verdade. Obrigado, pessoal, pela sua participação, de registrar aqui a sua audiência. Agradecemos a você. Uma excelente semana com a graça de Deus. E nós somos escravos do relógio, né? Temos que ir embora. Um bom dia a todos. Uma ótima semana. Gente, bom dia, bom dia. Tudo de bom pra vocês. Bom dia, tchau, tchau.